Estou perdendo $10.700 em 2025. É isso, hoje eu vou trazer aqui pra vocês os meus números de 2025, mostrar como tem sido esse começo de ano. Não tem sido muito bonito, né? Não vai ser uma história feliz, mas eu quero mostrar aqui pra vocês e eu quero mostrar como a gente vai planejar. Não é a primeira vez que isso acontece e com certeza não vai ser a última, já que eu escolhi viver de poker. E eu vou trazer assim meio que um desabafo, meio que um mimimi, também contar um pouco da minha experiência assim como grinder, como eu costumo lidar com esses momentos difíceis. Esse aqui é o meu gráfico de 2025, a gente tem 1.600 jogos, uma média de quase 500 torneios por mês, né? Contando janeiro, fevereiro e março. Eu coloquei aqui também para filtrar os últimos 19 dias, que vai dar os jogos que eu fiz em março, para mostrar para vocês. E eu tenho jogado um pouquinho mais caro, a average buy em $42. Esse mês eu perdi 3k. É algo que acontece, assim, a gente chama esse período de downswing. E é importante analisar como um todo o nosso jogo nesses momentos para entender realmente o que tá acontecendo, realmente se é a variância. A gente tem alguma coisa por trás técnica ou tática no nosso jogo, se é mental, se a gente entender, assim, lidar melhor com essas épocas, tirar esse prejuízo, né, que é o nosso objetivo. Eu jogo também na CoinPoker, que é também um site que patrocina o meu canal na Twitch. A CoinPoker é um site com um field mais curto e mais soft também. Então lá, apesar de não ter os dados da CoinPoker aqui no Sharkscoop, eu tô entre 3 e 4k up lá, então já diminui um pouco desse prejuízo financeiro de quase 11k. E aí que tá também a importância de você colocar na tua grade alguns sites paralelos, alguns torneios de field mais curto. Porque é lá que você consegue diminuir a variância, ganhar dinheiro de maneira mais constante. Porque se você focar o teu grind somente em GG Poker, PS e A, que são fields maiores, fields que têm mais jogadores regulares, as downswings podem ser mais longas. Então é importante você colocar também, né? Eu coloquei aqui alguns resultados que eu tive. Aqui esse a gente teve uma cravada na coin para $851 esse ano. Tive também aqui um terceiro num $100 de domingo para 2.590. Esse aqui foi triste, tá? Porque pagava 5 e pouquinho e eu, cara, CL no 300. Sabe quando a gente vai apertar e o cara tá no topo? Mas é importante você jogar também esses fields mais curtos, porque é uma maneira de você diminuir esse tempo do longo prazo, sabe? Teve esse resultado aqui também, que foi no PS Espanha, que é um site paralelo também que eu gosto bastante de jogar. Ele, assim, época de série é muito bom, tem torneios grandes, torneios que pagam muito bem. Fora de época de série, é um field tranquilinho, assim, com bastante europeu, né? PokerStars Espanha, o nome já diz. Bastante francês, bastante espanhol. Então, é um site também que eu considero tranquilo de jogar, considero um site mais fácil. Mas, hoje em dia, né? Hoje, em março, agora tá acontecendo a WSOP Online, que acontece no GG Poker. E aí são torneios gigantes, com fields gigantes, pagando muito. Porém, na maioria dos dias você vai sair perdendo. Aí eu trouxe umas traves aqui, umas bad beats. E a minha carinha nelas, né? Tipo, esse aqui foi Esse aqui não era um torneio tão grande, era um salva-ferro de domingo da Coin. Pagava aqui, ó, 972. A gente tem vala-vala trincado. Só pro Runner, daí... foco na minha cara, tá, gente? Aqui, ó. Essa aqui... Juro. Esse aqui foi um torneio da GG que tava pagando 8k mais bounty, então 16 mil dólares. E a gente chegou bem na mesa final, terceiro em ficha contra essa mão que foi ao no turn, né? Mas assim, eu cheguei muito bem em fichas, meio que equiparado com o segundo e com o primeiro. E a gente não puxou uma mão na mesa final. E aí isso vai. Aí teve essa aqui que foi semana passada. Ai, tipo assim, não é um torneio que paga tanto, assim, aquele outro, o Dama-Dama da GG doeu mais, digamos assim. Esse aqui era um spot que o cutoff, inclusive um amigo meu, o Muka, tá com 2 blinds e o bounty dele é bem grande, né? Ele dá o win, o button chip líder absoluto, isola o rei 10, o que é completamente normal da posição dele fazer. A gente tem, se não me engano, 27 blinds no small com as. E aí a minha carinha de dor e sofrimento mostra, né, o que eu senti na hora. E assim, são esses spots que acontecem. Eu tô numa fase assim da minha carreira que tô há 10 meses no samba e eu faço X1 com frequência com jogadores
jogadores muito mais experientes que eu e melhores tecnicamente do que eu também. Então eu tô estudando, assim, mais do que eu nunca estudei na minha vida. E isso é bem frustrante, sabe? Quando você tá realmente estudando. Tô com um volume bacana, assim, que eu não fiz ano passado, por exemplo. Tô conseguindo volumar bem, apesar de fazer as lives, apesar de tentar fazer o conteúdo aqui no YouTube também. Tô com um volume legal, jogando um average buy-in, assim, próximo do que eu já sou acostumada. Eu fico ali no ABI 30, agora eu tô no ABI 42. Mas o interessante de ver, assim, é que as minhas stats, fiz X1 em dezembro com o Kowalski, esse ano eu fiz com Alan Shake e com o Rochinha, todos jogadores, assim, muito fodas mesmo, que eu admiro muito. E os meus números das minhas stats estão muito bonitinhos, sabe? E isso é uma coisa que é muito difícil você chegar, porque sempre acaba desregulando uma coisinha ou outra. No final do ano, meu check raise tava baixo, quando eu fiz o X1 em dezembro. Aí eu peguei nessa stat, martelei, subiu, tipo, meu check raise tava 14, subiu pra 20, tá ligado? E isso é muito legal de ver, assim, que você foca numa coisa e você entende que você tem um leak naquele problema ali, um probleminha naquela parte do jogo, e aí você consegue jogar a tua energia pra aquilo e você vê que dá resultado, sabe? Estudar realmente dá resultado. Então eu tava com esse probleminha no check raise, as outras stats, raise for shin, bet, squeeze, probe, estão bem legais, sabe? Então é um problema que é frustrante, assim, você vê que teu jogo tá redondinho, assim, digamos assim, e você não tá ganhando dinheiro. Pelo contrário, você tá derretendo, né? Porque, pô, 10.700 aqui no Shark School, né? São 300 buy-in, já é um valor que a gente começa a tomar cuidado, assim, começa a criar um alerta, tipo, o que tá errado? E aí, se de acordo com os meus últimos X1, as minhas stats estão ok, então não tô tendo nenhum erro grave no meu jogo, aí que veio algo que um site que eu pensei mesmo. Provavelmente eu tô errando o ICM, que é as decisões que a gente toma em mesas finais, mesas semifinais, e acredito eu que seja isso. Então, o meu próximo estudo que eu vou ter com algum dos instrutores do samba, eu quero analisar esse lado, assim. Eu analisei, inclusive, uma mesa final que eu fiz com o Alan, que foi meu último X1, e assim, não tinha nada, nenhum erro grave, assim, nenhum erro grotesco. Spotzinho aqui e ali que eu acho que eu tava até sendo um pouco mais nit, sabe? Deixando de apertar algumas horas, deixando de pegar alguns spots. E acredito eu que essa falta de confiança de apertar mesmo na hora que a gente precisa, que é na reta, pode ser pela downswing também. É algo que não deveria acontecer, a gente não deveria mudar o nosso jogo dependendo de como a gente tá indo, mas a gente é ser humano, né? E acaba acontecendo. Você vê que tu tá perdendo, não tá indo bem, acaba que a confiança baixa um pouquinho. Isso ocorre. Quais são os meus planos pra sair dessa downswing? Eu já passei por downswings maiores, inclusive quando eu jogava averages buy-ins mais baixos. A minha maior downswing foi 16k, inclusive eu fiz esse número 2 vezes, jogando a BI 20, então 800 buy-ins. E isso foi 2022, 2023. Eu livrei ela, boa parte dela quando eu cravei o Sunday Million, inclusive. E outra de 16k foi final do ano passado. Mas eu acho engraçado de ver, porque assim, todas essas downswings, claro, eu jogo pra time, então eu jogo pra investidores no make-up, né? Então tudo que eu perco eu preciso pagar pra depois eu conseguir sacar. E todos esses make-ups grandes tinham influência de torneios lives, de séries lives, BSOP, EPT, então eu sempre tenho isso, assim, como um padrão na minha carreira, sabe? E aí 16k fiz de novo esse ano passado, mas 16k jogando um AVI 30, já são 500 buy-ins, né? Mas assim, como a gente tá agora com 10.700, o meu make-up hoje, eu olhei hoje, tava 7k, 7.000, né? Porque tem a parte da Coin Poker também, que eu comentei que é a parte, né, é um deal um pouco diferente do que eu tenho com o samba, mas é o que me dá um respiro também, né? Saber que eu vou poder sacar no finzinho do mês, mesmo estando com um make-up de 7k, né? Então 7k dividido por 36 são 200 buy-ins. É algo ok, é algo que a gente aceita na variância, mas precisa ligar um alerta, né? E eu me peguei essa semana muito tiltada, cara, muito realmente assim, tiltada de uma forma que eu não gostaria de estar com a experiência que eu tenho já tendo passado por downswings, mas me peguei assim, né?
A gente tá jogando agora uma race pra Barcelona, e eu sempre comento disso nas minhas transmissões na Twitch. E eu sou uma pessoa muito competitiva, então se me coloca pra jogar uma race, eu crio um modo de competição assim que eu me forço a jogar muito, me forço a performar. E eu fazendo tudo certinho, né? Tentando grindar, estudar, streamar também, né? Que faz parte da minha rotina. E não vendo o resultado, cara, é bem frustrante. E aí eu já joguei 2 etapas da Race, a Race sem time, né? E a Race vale um pacote pra Barcelona, pro EPP Barcelona, valendo bainha, hospedagem, ajuda de custo pra passagem. E é algo que eu queria muito. Mas ficamos no prejuízo nas 2 etapas que eu joguei. Tá um pouco mais distante, né? Esse sonho de ir pra Barcelona de novo com tudo pago. Mas agora sim, parando pra analisar esse começo de ano, esse gráfico aqui. O que eu quero fazer agora, talvez diminuir um pouquinho esse ABI, voltar pro 35, né? Porque esse último mês foi mais caro. E tirando aos pouquinhos. Claro, não vou deixar de jogar os torneios da WSOP online, porque são torneios muito importantes, são torneios... Alguns valem anel da WSOP, pagou muito bem. E a chance de, tipo assim, tu puxar 50k e, pô, GG, make-up, forrou e é isso. Mas, passando da WSOP, o meu foco também vai ser jogar um pouco mais fields mais curtos. Até livrar essa downswing, pelo menos, pra voltar a performar bem, voltar a você sentir confiança no teu jogo. Porque, cara, a confiança é uma parada que muda tudo. Da mesma maneira que quando você tá... em downswing, a tua confiança cai, às vezes tu hita uma parada e isso te dá uma confiança pra você ter vários pequenos hits ao longo dos próximos decorrentes do big hit principal, sabe? Então isso é bem visível, assim, acontece com bastante gente. Então o que eu vou fazer agora, passando essa série online, sobre a parte do ICM no jogo. Você não consegue ver, assim, igual você vê o seu EV, igual você vê os seus stats, são números tão claros. Você consegue ver um spot que você errou, você coloca pra rodar, por exemplo, um spot de tribet call na mesa final, onde você deu um call lose e o teu call tem -1 de EV, por exemplo. E aí você consegue ver o quanto de dinheiro você tá perdendo ali. Mas o poker, ele não é só isso, né? Às vezes tem um spot que você acerta o call e bate as cartas do cara e aí tu vai perder igual. Então, é importante você saber, você olhar pra dentro do teu jogo e ver aonde que tá o teu erro, você focar, estudar e aplicar o que você consegue controlar e acreditar, realmente ter fé que as coisas vão melhorar. Porque da mesma maneira que eu mostrei ali as minhas feições de quando eu tô tomando uma bad beat, o gráfico reflete também, né? A gente tem aqui, ó, tipo... isso é normal de qualquer gráfico de poker, tá? Tu vai caindo, acerta. Cai, acerta, cai. Aí quando você abre o gráfico no longo prazo, você vê que ele fica constante, né? E aí esse ano, ó, a gente teve um 100 left do Sunday Million, quarto no Hypersonic, quinto, então tô ficando muito em quarto, quinto, sexto, terceiro no torneio da GG, 2.700, provavelmente o torneio pagava uns 6k, 2.200 num Hyper, quarto lugar, 2.400 em segundo, esse aqui foi um deal, lembro dele. Isso foi até fevereiro, a gente tava aqui perdendo, andando de lado, né? Mas aí eu perdi mais agora. Fevereiro, março. Aí aqui foi aquele oitavo da reta que pagava 8k mais bounty. 850 num 500. Tô jogando um torneio de 500 que é novidade pra mim. Eu tô adorando, tá? Apesar de dar um swing, eu tô gostando muito de dar esses tiros nos 500. No 500, né? Só o 500 Benevent bounty de domingo do GG. 1.200.000 garantido. Então é um torneio, assim, muito legal de jogar. Tem bastante recreativo, por incrível que pareça. E paga uma paçoca, né? É legal, assim, eu gosto muito de ir subindo aos pouquinhos. Apesar da fase ruim, né? Vocês entendem. Aí esse 2.200 que a gente cravou, 50 do Espanha. Terceiro no 55 do PS. E é isso. E aí se você abre, por exemplo, aqui... Posso pegar meu gráfico total, só pra gente ver que no longo prazo vai ficar tudo bem. Eu sei disso. Eu já passei por isso mais vezes. Mas, olha só, essa downswing daqui. Ela aparece muito pouco, sabe? Daqui a um ano, essa downswing vai ser só um risquinho, sabe? Então é bem importante, assim, a gente olhar isso de uma maneira racional mesmo. Saber que vai ficar tudo bem. Saber onde a gente deve focar nossa energia e
continuar estudando, continuar grindando, fazer o que precisa ser feito, sabe? Esse aqui eu peguei agora gráfico dos últimos 365 dias, né, do último ano. E aí você vê também que é super normal aqui, ó. 11k aqui de swing, aqui também tem uma. 40, 7k. 47, 9k. Ah, não, tá certo. 51, 36, 7k também. Então, vai ficar tudo bem. Eu sei disso. Eu também não gosto de passar por isso e ficar reclamando, mas normal do ser humano, a gente não é máquina, né? A gente tenta achar um motivo do porquê que as coisas não dão certo. Mas é jogo, tem variância. Outra coisa que eu acho muito interessante de salientar e que acontece comigo é que nas fases ruins é onde a gente mais estuda. Porque a gente sabe que tem que fazer alguma coisa pra mudar. Então eu que sou muito grinder, sempre que eu passo por esses períodozinhos de downswing, eu pego e foco nos meus estudos, sabe? Então isso também é uma coisa que vai nos colocar como uma jogadora melhor, por exemplo, daqui a um ano, esse período de downswing. Pode parecer papo de coach, mas é isso assim mesmo. E eu quis trazer um pouco aqui desse desabafo, então, pra vocês, dessas fases ruins. Ano passado eu fechei o ano 50k up e agora a gente tá quase 11k down, né? Então, é algo assim que assusta de primeira vista, mas é algo que já aconteceu mais vezes e é algo que eu sei como contornar. Muito trabalho, muito estudo e tentar botar a cabeça no lugar. E eu falo isso pra mim mesma, às vezes você tá passando por um período de downswing também. E assim, conforme tu vai evoluindo, tipo, eu jogava BI 20, peguei uma down de 16k. Agora eu jogo a BI 36, tá 40 nesse último mês. Eu peguei uma down de 11, né? Makeup de 7. Quanto mais caro você vai jogar, mais você tem que estar preparado psicologicamente pra lidar com essas downswings. Porque um cara que joga BI 100, então se você pegar um cara que joga average buy-in 100 e passar por essa mesma downswing de 200 buy-ins que eu tô passando, o cara vai estar perdendo 20 mil dólares. Então você tem que ter uma reserva financeira que, né, a teoria é tudo lindo, que te permita passar por essa downswing com a cabeça no lugar, sabendo que você consegue pagar as suas contas e que você vai passar por isso, seja em 3, 4 meses, 6 meses. Tem gente que fica em downswings maiores ainda, dependendo do average buy-in, dependendo do field, do tamanho do field que a pessoa joga. E saber, assim, tá preparado, tá calejado mesmo. Já não é a primeira vez, não vai ser a última. E você tem que estar se preparando para as downswings que vão ser cada vez maiores conforme você escala os buy-ins. E é isso, assim, esse vídeo é para falar mais sobre um pouco de variância, um pouco de como lidar com isso. Meu plano agora, passando as séries. Vou pegar uma semaninha que eu vou pra minha cidade natal, que eu vou pra Londrina, ver minha família, que faz quase um ano que eu não vejo. Então vou ficar meio off, eu vou grindar e gravar conteúdo principalmente de lá. Vou grindar um dia ou dois, só de 7 dias que eu vou ficar, e tentar gravar conteúdo. Assim, é bom pra eu também dar uma refrescada na cabeça, sabe? Porque esses últimos dias eu tava só pensando em poker, jogando muitos dias seguidos. Às vezes é isso que falta, sabe? Dar uma esfriada na cabeça, voltar, pegar eles, tirar essa downswing, arrumar um saquezinho, forrar e matar o field. Os meus planos agora são diminuir um pouco o average buy-in. Pouca coisa, tá? Não vou cortar todos os torneios caros, não. Colocar também field curto, que eu não tava fazendo muito durante essa semana de race. Jogar Coin Poker, jogar PS Espanha. Acho que é mais esses dois sites que eu tô jogando agora que tem torneios menores. Aí Poker Stars, GG. E a IA também, que é a mesma rede da WPN, America's Card Room, são torneios maiores, já de fields maiores e, consequentemente, mais jogadores regulares. E evitar, assim, pelo menos até tirar uma parte dessa downswing e a confiança voltar a 100%. É isso, espero que não tenha ficado um papo chato, espero que ajude você que tá passando por uma downswing, saiba que isso é normal, saiba com quem você pode pedir ajuda, igual eu tenho suporte no samba. Nesse período chatinho, assim, eu incomodei muito os meus backers, incomodei muito meus instrutores, para que eles apontassem realmente os erros no meu jogo, para eu saber o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, né? E saiba que vai ficar tudo bem, vai dar certo, você precisa estudar, continuar estudando, você precisa continuar jogando. E uma hora a chavinha vira, e uma hora esses 2 outs que a gente tá tomando nas mesas finais, a gente que vai acertar. E aí, vão falar que foi sorte. E foi mesmo, mas
É do jogo, né? É do jogo. Se fosse só técnica, só estudo, esse joguinho não teria graça. Tem que ter a parte da sorte pra gente amar tanto o poker o quanto a gente ama. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você tá passando por um momento de downswing também. Qual foi a tua maior downswing? Me segue, deixa o like. Deixa aqui nos comentários se você tá passando por uma downswing. Qual foi o teu pior período de downswing? Me segue para mais conteúdos de poker. Deixa o like. E é isso. Tamo junto e um beijo.